Olá, hoje nós vamos retomar nossas discussões sobre o livro didático no ensino de história. Especificamente, nós vamos falar um pouco sobre como o livro didático precisa ser pensado também como um lugar de memória, um lugar que, ao longo da história da sociedade brasileira e da história do livro didático, acabou por consolidar uma série de posicionamentos em relação a determinados temas e grupos sociais presentes em nossa sociedade. Em 2018, eu organizei, junto com a professora Ana Molina, da Universidade Estadual de Londrina, um livro intitulado Museus e Lugares de Memória. E nesse livro eu escrevi um capítulo, junto com uma professora da UNEB, Antonieta Miguel, onde eu discutia o livro didático como lugar de memória, aspectos da história indígena em alguns manuais de história do Brasil. Bem, nesse artigo e nessa discussão, eu quis um pouco pensar como os livros didáticos consolidaram ao longo de décadas e por mais de um século uma visão preconceituosa em relação aos povos indígenas. Uma ideia de pensar os povos indígenas como selvagem ou como indolente. Ora era visto como selvagem, ora era visto como indolente. E essa visão recorrente, preconceituosa em relação aos povos indígenas no Brasil, ela acabou sendo repetida em diversos manuais ao longo do século XIX e ao longo do século XX também. A gente encontra esses discursos em livros da década de 1960 e 1970. Bem, não podemos ir tão longe e não esquecer que muitos políticos recentemente falaram de forma preconceituosa em relação aos povos indígenas. Então, essa forma preconceituosa de lidar com os povos indígenas, ela tem uma origem, né? Uma origem que é demarcada no século XVIII e XIX e que se consolida nas escolas brasileiras através do ensino e por meio dos manuais didáticos. Então, os livros didáticos, de alguma forma, eles trazem também uma série de afirmações que podem ser preconceituosas, mas que também podem ser progressistas. É por isso que o livro precisa ser pensado e deve ser pensado como um documento, né? Ele tem altos e baixos, né? Existem momentos bons e momentos ruins, existem momentos que são significativos e outros que têm que ser criticados. A maneira de pensar os povos indígenas, inclusive para muitos autores no século XIX e início do século XX, os povos indígenas iam desaparecer em algum momento, porque eles seriam incorporados por uma sociedade branca. Claro que isso estava associado a uma visão de mundo de autores que escreviam esses livros didáticos, e a uma receptividade que existia na sociedade. Então, o preconceito ele era demarcado por um contexto. E é por isso que quando a gente está analisando o livro didático, a gente tem que analisar o contexto em que ele está sendo produzido, o contexto em que foi escrito, como esses autores e autoras produziram determinados discursos que estão demarcados não só dentro de uma comunidade argumentativa de outros autores e autoras, mas também dentro de um contexto, de uma sociedade que também tem altos e baixos, né? Momentos de preconceito, tradicionalismo, exclusão e marginalidade, e momentos também de democracia, progressismo e transformações significativas. Nesse aspecto, é importante entender que esses manuais, eles consolidaram, e os livros didáticos no século XX também, uma visão extremamente preconceituosa em relação aos povos indígenas, que tem uma demarcação originária, né? Ela está associada ao que a gente chama de eugenia. Ela nasce num momento do século XIX, que é o momento em que o Brasil está sendo construído enquanto nação, né? Está sendo inventado no século XIX. O Brasil é uma invenção do século XIX, né? Ele vai lentamente se construindo como uma nação. E em meio a isso, esse século XIX, que é também considerado o século do racismo científico, né? Ele vai consolidar uma visão estereotipada de pensar as raças e pensar o lugar não só em que os negros eram vistos de forma preconceituosa, mas também os povos indígenas. Então foi um longo processo de discursos recorrentes
e que foram, de certa forma, construindo uma visão inverídica sobre os povos indígenas. Então é aquela história da mentira que é contada várias vezes até que ela se torna em algum momento verdade. Até que surge um momento em que a gente comece a desconstruir essas verdades que são naturalizadas, mas que quando a gente vai desconstruir percebe que não são verdadeiras, né? Então é aquela necessidade de pensar e de olhar antropologicamente, né? De entender que um dos primeiros elementos que a gente precisa desconstruir sempre na sociedade é aquilo que é muitas vezes naturalizado. Nem sempre que aquilo que é naturalizado condiz com a realidade. São momentos de verdade. Às vezes são momentos de ilusão, né, e de mentira que precisam ser desconstruídos. Então o livro didático ele precisa ser pensado dentro desse movimento. Ele precisa ser pensado dentro de um contexto histórico. Ele precisa ser pensado diante de posicionamentos de autores e autoras e tentando entender de que maneira eles podem ser úteis para a gente compreender a realidade na qual eles foram produzidos. Essa é a principal questão que abre muitas questões para se pensar o livro didático, e eu acho que a partir dessas discussões que a gente pode fazer e de certa forma caracterizar, né, no momento em que a gente pensa o livro didático não só como um instrumento importante, mas como um objeto de crítica e de análise, essas são questões que a gente tem que sempre estar levando em consideração no momento em que a gente pensa no ensino e no processo de aprendizagem. Espero que a gente possa retomar essas discussões, bem como outras que estão associadas ao cotidiano da sala de aula e às culturas escolares. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço.